Então, tô aqui de volta, trazendo mais um programa sem contexto. E eu queria abrir o episódio de hoje falando de uma música. Uma música que eu conheci através de um jogo, né, bem curioso. Então, o nome da música se chama Chemical, de uma banda chamada Start Trouble. Né? Start Trouble, e o nome da música é Chemical, que quer dizer química, né? Eu conheci essa música através do jogo Playboy Dimension, a mansão, no caso, né? De Play 2, que eu tive lá na época da minha adolescência. E é o tipo de jogo que eu tive só por, por questão de estar buscando material para masturbação, né? Não dá pra negar. Era tipo uma época, uma fase da vida que qualquer coisa que rendesse conteúdo pornográfico, ou no caso desse jogo daí, dá pra dizer que tem conteúdo pornográfico, mas, né, semi-explícito, digamos assim, né? Na época, assim, sei lá, não sei quantos anos eu tinha, mas devia ter 14, sei lá. Tô chutando aí uma idade dessa fase também, mais ou menos. Então, né? Enfim, mas daí começando a falar da música primeiro, antes de passar pra a história do jogo. Essa música tem um, ela é um pop punk, digamos assim, pra quem conhece, assim, bem melosa. Melosa não no sentido de ser romântica, mas pegajosa, sabe? Uma música grudenta, assim, de um guri que deve ser, sabe, na época que o cara gravou essa música, deve ser um moleque ali meio. Tu imagina que deve estar sei lá, na casa dos final dos anos, final da adolescência dele ou no começo sabe, dos 20 e poucos anos dele. E só que o que me fez, provavelmente o que me fez eu me ligar a ela quando eu jogava esse jogo de Play de Manso, quando eu jogava o jogo, acho que até se para mais antes disso, agora que eu tô me lembrando, não sei, mas enfim, eu me lembrava dessa música, ela tocava no jogo ali, ela tocava também na cena, na demonstração, sabe? Quando tu deixava assim a tela depois da abertura, mostrava o jogo rodando e tocava essa música, e também tu podia ouvir ela dentro do jogo também, assim, lá no, acessando o rádio, né? De dentro do jogo. E daí, depois que eu comecei a ouvir música na internet, eu me lembro que eu pesquisei essa música porque eu gostava dela quando eu jogava esse jogo, tá ligado? Eu fiz isso com duas músicas, uma música de abertura do jogo, que foi, acho que foi composta especificamente pro jogo e tal. E essa daí, que não foi feita pra esse jogo não, mas colocaram lá. E daí, quando eu fui pesquisar a letra dela e tal, eu vi que o que me manteve eu tendo interesse por essa música em todos esses anos que eu conheço ela, que já deve ser, sei lá, quase uma década aí pelo menos, é que basicamente a letra do refrão dela, sabe? Por que o nome dessa música é Químico? Química, né? Chemical. É por causa que no refrão da música eu vou cantar não, né? Eu vou ler já uma versão traduzida da letra, sabe? Não vou ler o texto em inglês. Mas ela fala o seguinte: amor é uma química direto dos seus genitais. Nunca é espiritual, nunca é incondicional. Amor é uma química, natureza é radical, nunca é espiritual, nunca é medical. Seria médica? Não sei. Mas enfim, essa daí. E essa letra daí, a primeira vez que eu vi isso, eu era adolescente e tal. Acho que provavelmente eu tava no meu primeiro relacionamento, né? Que também foi a primeira vez que eu transei na minha vida. Meu primeiro namoro e tal. Então, e eu me lembro que essa letra eu ficava assim, como assim? Amor vem direto dos teus genitais. Eu ficava refletindo assim, mas não sabia muito bem como que eu me relacionava. E, né, e hoje em dia, com o tempo passando e eu vendo isso, é o tipo de coisa que conforme eu fui envelhecendo, eu consigo entender, sabe, um pouco de verdade nesse tipo de coisa, sabe? Por causa que a gente ouve coisas relacionadas a isso, sabe? Sobre como as pessoas se envolvem, sabe? De vez em quando até, tipo, profundamente com outras pessoas e está diretamente relacionado a questões químicas mesmo, de como tu se sente falando especificamente da parte sexual, digamos assim, sabe? Porque a música, ela tá falando assim, falando a letra inteira, ela tá falando de relacionamentos amorosos, sabe? E daí, é basicamente, tipo, eu já ouvi muita gente, sabe, fazendo esse tipo de coisa, e tu vê imagens na internet, gente compartilhando, sabe, que não se esquece de ex-namorados e tal, coisa do tipo, por causa de uma conexão sexual que rolava ali e tal, alguma coisa desse tipo, sabe? Então, meio que eu consigo, quando eu
ouço essa frase hoje em dia, que o amor é uma química direta dos seus genitais e tal, eu consigo, e levo pelo menos pra esse tipo de lado, e eu fico assim, talvez não seja essa música não esteja totalmente errada. Acho, inclusive, ela que faz mais sentido hoje em dia do que quando eu ouvi ela pela primeira vez. As outras duas frases, daí ele fala que nunca é espiritual. Aí eu não posso dizer que eu já tô convencido, porque eu ainda acredito em tipo de conexão espiritual também, além de acreditar em conexão sexual. E quanto ao fato de nunca ser incondicional, isso daí com certeza, eu tenho certeza que não existe amor incondicional nessa vida. Por mais que alguns sejam vendidos como tal, eu não acredito em amor incondicional. Eu acho que todo amor é condicional, existem condições, e se a pessoa não sabe não se ligar nisso e ela achar que ela pode falar o que quiser e fazer o que quiser, que o amor não muda, não se acaba, ela tá muito errada, né? E essa música tá falando assim de relacionamentos amorosos e tal, e eu em maior parte tô falando isso, mas eu acredito isso pra qualquer relacionamento, sabe? Eu não acredito, sabe, que amor de mãe é incondicional, amor de pai é incondicional. Eu acho que se tu for uma pessoa ah, acho que tu consegue provocar a falta de amor por parte dessas pessoas, sabe? E vice-versa também e tal. Acho que é possível, qualquer pessoa pode deixar de se sentir, sabe, vinculada a uma relação, dado abuso suficiente e motivo suficiente e tal. Então, eu não acredito em amores incondicionais, né? Então, essa parte eu posso dizer que eu concordo com essa música e tal. Enfim, e daí, como eu tinha falado do jogo, vamos esclarecer mais algumas coisas. Então, pensa que, tipo, 13, 14 anos, eu ainda acho que eu não tava tendo internet dentro de casa, eu ainda não era sempre, enfim. Mas, né, eu me lembro que a moral é que esse jogo, quando foi adquirido, assim, e tal, e eu acho que ele até foi, tipo assim, comprado mesmo, assim, eu ainda não fazia jogos em casa. Foi comprado mesmo, assim, num camelô, numa loja, assim, de jogos pirata e tal. Mas, e eu não me lembro, acho que até esse pá foi meu irmão que comprou, então se foi meu irmão que comprou, eu joguei ele quando eu era ainda mais novo, então, mas, né, eu não masturbava até meus 13 anos, então por isso que eu fiz joguei esse cálculo mental, mas agora que eu tô refletindo, acho que até foi o meu irmão que comprou e tal, mas o appeal era porque ia ter alguma coisa ali pra se masturbar, sabe? O gameplay do jogo, ele é basicamente um The Sims, só que com um foco mais, assim, pra um lado da putaria, né? E tu não cria personagem nenhum, tu é o Ref, que é o cara que foi o dono da Playboy mesmo, ou ainda é, não sei se ele tá vivo ou se ele tá morto, mas ele tá bem velho. Vai lá no jogo, tu controla ele jovem, e tu tem todo um lado, assim, de The Sims, sabe? Tipo, de melhorar a mansão e tudo mais, e ter relacionamentos com os modelos e também com os fotógrafos, sabe? Tem tudo isso daí. Como tu não tem um emprego, a tua função já é ser o dono da Playboy. Então, tem um lado ali que pra mim, honestamente, era divertido também, porque nessa época eu ainda gostava de The Sims, né? Eu ainda acho. Então eu ainda tinha saco pra essas coisas, mas também o appeal é que tinha conteúdo da Playboy ali e tal. Não só os personagens, assim, tal, que tu podia fazer o ref se envolver com os modelos e os caralho e tudo mais. E tinha a questão de tirar fotografia e as personagens tiravam a parte de cima da roupa, só a calcinha que não tinha jeito nenhum de remover. Até para cenas sexuais não tirava a calcinha, nem, nem nada desse tipo. Ficava sempre algo ali. Então tu via a animação do personagem transando assim de cueca, era engraçado. Mas pra mente do adolescente, entendeu? Pra internet, na época da adolescência, o cara se excita com qualquer coisa, tá ligado? Tu pega sabe, uma revista de jardinagem ali, entendeu? Tu vai assistir o Globo Rural. Cara, na adolescência não tem, cara, não tem regra, não tem limite, não precisa de muita coisa, não. Mas enfim, aí eu. E também tinha a questão assim, de conseguir capas também das Playboys e algumas, sabe, fotos da meio da. Então, desbloqueava esse tipo de conteúdo dentro do jogo, sabe? Então eu me lembro que eu já usei esse jogo daí como material para masturbações, e esse era imagino que foi o apelo para grande parte das pessoas que foram atrás desse jogo na época, né? É o tipo de abominação que não teria existido assim. Eu não sei dizer o quão bom ele era na questão de ser clone de The Sims, até porque não tinha muita referência, né? Eu não fazia pesquisa, não sabia que análise que estava para ser feita por trás do jogo. Eu ainda só joguei só em busca do que eu queria ali e tal, mas eu me divertia com a simulação, mas eu não posso dizer se é algo legal ou não, se é melhor jogar até o The Sims 1, The Sims 2. Eu joguei no Play 2, então até os The Sims do Play 2 já eram bem pior do que os The Sims de computador. Mas enfim. E a música de abertura também é massa. O nome da música de abertura é Playboy Mansion, e é sobre a mansão da Playboy. Mas
E o nome da banda que gravou essa música é Prince Charming, que Prince Charming quer dizer, ah, tipo, eu sei exatamente o que eu quero dizer, mas eu travei, é Príncipe Encantado. Isso daí, Príncipe Encantado. E daí, e a letra dessa música também eu acho maneiro, eu acho legal essa música. Também é um punk rockzinho assim, entendeu? E é basicamente, só que essa daí é focada no lance da mansão Playboy. É um cara falando que escreveu uma carta pro Ref, que ele quer trabalhar na mansão Playboy, e como ele tá se divertindo, depois ele canta no outro estrofe que ele tá trabalhando agora na mansão da Playboy, tá muito foda. Eu acho uma música maneira ali e tal. Porque, no sentido de que tem a ver com o jogo, sabe? Talvez se eu nunca tivesse jogado o jogo, eu nunca teria dado bola. Ah, pra quem jogou o jogo e eu via ela quando tu ligava, botava o jogo pra rodar, era a música de abertura e tal. E tem uma letra engraçada ali dentro do contexto. Tu vai fazer um jogo da mansão Playboy, a música do jogo tem que ser sobre isso, né? Então eu sempre respeitei muito, assim, músicas autorais. Quando compõe música pro trabalho e tem letras sobre aquele trabalho, eu sempre acho isso legal em qualquer mídia, sabe? Em jogos, principalmente. Mas, né, daí tudo isso foi um grande assunto introdutório sobre masturbação, sabe? Que vai ser o foco do programa de hoje. E principalmente masturbação masculina, porque, né, por razões óbvias, é aquela que eu entendo mais, eu lidei mais. E meio que tu assume que todos os homens se masturbam, né? É muito raro a gente se deparar com um homem que não se masturba, que vai se dizer que nunca se masturbou, sei lá. Pra mim é um conceito bem abstrato. Eu acho que eu nunca encontrei esse homem ainda. Embora de que, né, quando. Só que teve uma questão que eu acho que vale a pena falar mais, é que não é uma. Eu não acho que seja algo normalizado, sabe? Eu acho que as pessoas aceitam mais fácil que os homens se masturbam por questão de que, cara, todo homem faz isso, tipo, quando chega ali numa fase, numa adolescência, entendeu? E todo mundo acaba se deparando com isso. Toda a família sabe disso, inclusive por isso que eu acho que não é normalizado, porque hoje em dia, com todo mundo que tiver me ouvindo tem acesso à informação, todo mundo sabe que isso vai acontecer, sabe? Sabe que teu filho vai chegar ali no período da adolescência, entendeu? Pode ser 13 anos. No meu caso, foi com 13 anos a primeira vez que eu me masturbei. Tipo, sabe, até gozar, até ter um orgasmo, que foi aí que eu descobri, sabe, uma verdade sobre o mundo que eu não conhecia. Porque eu me lembro que quando eu era mais jovem, por exemplo, assim, eu assistia Eu, Patroa as Crianças, sabe? Eu assistia Eu, Patroa as Crianças desde quando eu era criança, sabe? Antes de chegar na casa de 2 dígitos. E eu sempre gostei, sempre achei muito engraçado. E Eu, Patroa as Crianças tem muita piada sobre sexo. E mesmo eu estava sendo criança, eu ouvia muitas dessas coisas eu não entendia, porque eu não sabia, sabe, a referência, eu não conseguia compreender. E muitas dessas piadas eram sobre duração de sexo, sobre como a transa com os personagens ali ia durar pouco, sabe? Era uma zoação que rolava em algumas vezes e eu ficava assim, mano, por que que alguém ia transar pouco? Pra ter uma ideia de como eu ainda não tinha aprendido certas coisas sobre a existência, sabe? E daí quando tu goza, quando tu sente o orgasmo e tal, é a primeira vez na vida, e eu pelo menos achei que ia morrer, né? Porque é uma sensação que realmente tu se sente subindo pelo teu corpo, assim, tá? Mesmo que nós saibamos que não vem dos teus pés, mas a sensação vem dos pés ali, pelo menos a primeira vez foi ainda mais forte, e, né, e depois toda aquela reação química, né, que acontece no teu cérebro depois, o prazer e tudo mais, né, eu fiquei, então é por isso que as pessoas transam. Porque antes de eu me masturbar, eu já era parcialmente. O termo que eu acho certo falar é obcecado, porque eu acho que isso daí vende a ideia de como as coisas eram doidas. Mas eu já era parcialmente obcecado por sexo, porque meio que tu nasce, tu sendo um homem, sabe? No Brasil dos anos 90, dos anos 2000, tu já era meio que inserido numa uma heterossexualidade forçada. Eu me lembro que sei lá, desde sempre, eu não lembro qual foi a vez na minha vida que eu não imaginava, sabe, não queria, sabe, estar com uma mulher e tal. E claro que eu nunca tive mulheres na minha vida tão cedo, entendeu? Então foi, mas desde 7, 8, 9 anos já tinha essa questão de almejar mulheres, mas eu consigo compreender que não é como se eu fosse a única criança passando por isso, sabe? Era todas as crianças passavam por esse processo assim de sexualização precoce. E os meninos então eram estimulados ferrenhamente, eu diria, sabe? Mesmo que não fosse um negócio necessariamente feito, sabe, dentro da tua casa, era feito na sociedade como um todo, sabe? Era um negócio que tava escancarado, assim, e as crianças tinham esse comportamento.
E, né, então, mas até me masturbar eu não entendia nem os fundamentos do sexo. Eu já achava uma mulher bonita, achava uma mulher sexy, mas eu não entendia por, por que que as pessoas iriam pra cama, mas já queria ir pra cama, por exemplo. Aí foi tipo, nossa, agora eu entendi, é assim que funciona. É isso que é a vida. Então, né, mas é um negócio que eu acredito que a gente ainda pode pegar e discutir mais a respeito, sabe? Porque eu acho que a masturbação realmente é um negócio fundamental na existência das pessoas, sabe? Eu sei que quando eu ouço assim de mulheres falando que existem mulheres que não se masturbam, que nunca se masturbaram na vida, eu realmente vejo como tem uma devasagem e que isso, na minha opinião, é um bagulho completamente assim, absurdo, sabe? Eu acho que a masturbação, obviamente, é algo totalmente natural e totalmente, tipo, ninguém te ensinou, sabe? Eu, pelo menos, não fui ensinado, sabe? Simplesmente tu sente que tu deve te tocar e tu aprende e tu, sabe, sei lá, é um negócio assim que faz parte, assim, da vida aqui, sabe? Na Terra. Eu acho que, inclusive, se as pessoas devem, sabe, se masturbar independentemente de estar em relacionamento ou não, sabe? Mas principalmente quem não tá em relacionamento, entendeu? Já que tu não transa com outras pessoas, pelo menos te masturba ali regularmente, entendeu? Uma vez por dia, ou se não quer ser uma vez por dia, algum período aí que não seja tanta demora, porque eu acredito que seja algo, sabe, fundamental, assim, na existência das pessoas, sabe? Eu acho que não que a gente cresceu ainda num mundo que era muito tabu e muito ridicularizado, entendeu? Por isso que eu falei no lance de que do homem não é normalizado também, porque meio que nenhuma pessoa nunca achou que tava, sabe, tipo, tudo bem se masturbar. Tu começa a ter esse tipo de noção conforme eu, pelo menos, fui ter esse tipo de noção conforme fui me formar, sabe? Várias vezes eu tive que pesquisar na internet, sabe, sobre masturbação, sobre o que que é, por que que acontece, se é certo, se é errado, porque não é a sociedade aceita que os homens fazem, mas é sempre naquele teor assim, da zoeira, da piada, sabe? Tanto é que várias vezes as pessoas criam situações de constrangimento. Se não foi algo que eu passei, eu conheço histórias de amigos, conheço histórias assim de estranhos na internet, por exemplo, sabe? É um bagulho que é natural. Se tu sabe que teu filho tá demorando no banho, sabe? Não precisa ir lá bater na porta. Vê a idade que ele tem. Ele tá com quantos anos? 13, 14, 15? O que que teu filho tá fazendo trancado no banheiro, entendeu? Teu filho falou que vai cagar e ele tá indo cagar 3, 4, 5 vezes. Por que que ele tá indo cagar 3, 4, 5 vezes? Tu não é burro, entendeu? Se tu é o pai de um adolescente, tu deveria saber desse tipo de coisa porque faz parte da vida, da jornada aqui na Terra, entendeu? E, né, então eu acredito que a gente ainda tem um trabalho de normalização, entendeu? De não te ridicularizar, tipo, porque tem várias coisas, não dá pra negar que existe uma ofensa na sociedade chamada de punheteiro, sabe? As pessoas xingam dessa maneira, se xingam porque ainda é entendido, compreendido que o cara que se masturba é um fracassado, porque, enfim, por qualquer razão que seja, qualquer convenção que as pessoas tenham feito, sabe? Então, realmente, eu acho que a gente ainda tem um trabalho legal pra fazer com essa questão de masturbação, inclusive da masculina, mas sim, eu concordo, eu sei que a masturbação feminina é extremamente mais tabu, mas né, aposto que tem outras pessoas aí que podem falar com maior propriedade sobre isso, que passaram por isso e tiveram essa história, mas quanto ao fato de que a masturbação feminina é mal vista e desencorajada e muita gente simplesmente não consegue nem lidar com essa questão, eu não discordo, eu acho que realmente é assim, tipo, eu não discordo que aconteça no caso, né, mas eu discordo que a sociedade esteja nesse estado, porque eu não acho, sabe, quando eu falei que eu acho que é natural e normal as pessoas se masturbarem, eu tava incluindo todas as pessoas, entendeu? Eu acho que não, não tem por que a gente criar, sabe, um mito e fazer com que as pessoas se sintam mal, sabe, por um negócio que simplesmente, sabe, todo mundo vai saber a hora de fazer e, né, o que não precisa, tu não vai ter que ensinar nada pra ninguém, é só tu falar sobre essa questão, sabe? Sobre falar que não tem problema, sabe? Que não é um comportamento errado e também não vai matar ninguém, é só conversar sobre. Se tu tiver uma abertura sobre essas questões, tu conversa sobre uma questão de ser saudável, entendeu? De realmente quantas vezes a pessoa se masturba por dia? Muitas vezes, é o tempo inteiro, é toda hora, entendeu? Tem várias questões. A masturbação pode ser um problema, mas eu tô falando já da masturbação normal, sabe? A sadia, porque existe, né?
Mas se tu não tem abertura para falar com o teu filho sobre nem essa versão, imagina com os outros problemas, né? Mas sobre essas questões tu tem que conseguir falar, porque várias vezes, né, quando eu tava passando pelo meu período de adolescência, eu só morava com a minha mãe, eu não tinha o meu pai dentro de casa. E eu não sei se teria falado com ele. Então, obviamente com a minha mãe, eu nunca conversei sobre isso, já rolou cenas constrangedoras relacionadas a isso e tudo mais, mas nunca foi falado absolutamente nada sobre isso dentro da nossa casa. Nada. E com o meu pai, eu não me lembro, porque o meu pai realmente, algumas coisas ele sempre tentou falar comigo e eu entendia, e eu entendo, eu não julgo a minha mãe no caso e tal, mas é que a gente sabe que nem sempre tem um cenário familiar adequado, entendeu? De vez em quando só tem mãe, só tem a mãe do cara pra passar essas ideias pra ele, e se ela não passar, ele vai simplesmente conversar com os outros, que é o que eu fazia, entendeu? Minha, a, muito da conversa sobre sexualidade que eu tinha na minha adolescência e tal, era com outros amigos, entendeu? Com rapazes, principalmente, entendeu? Aí só depois que foi ter relacionamentos com mulheres que a gente também pôde conversar com mulheres e entender sobre isso. Mas, de modo geral, era sempre uma conversa com gente da tua idade que, que tipo de informação eles estão te passando e que o quanto de mais noção eles têm do que tu, é muito, né, difícil de saber. Mas, enfim, era isso que eu acho que eu queria falar. Hoje eu acho que eu consegui, né, elaborar alguns pontos interessantes sobre essa questão, né? E se alguém pensa diferente de mim, se acha que tem algo errado na masturbação, ou que deve ser desencorajado, ou que a gente deve, né, manter as coisas nesse status quo, comente aí, mas eu duvido muito, simplesmente realmente acho que é uma das coisas que eu acredito que rola um grande esclarecimento, parece, dessa nossa geração, tá ligado? Eu não vejo muitas pessoas assim com esse negócio assim de demonizar a masturbação ou querer dizer que, enfim, mas ainda acho que tem coisas que a gente precisa elaborar mais, tornar ainda, deixar essas coisas ainda mais às claras, entendeu? Fazer com que os jovens que vão conhecer, porque todo mundo vai conhecer ali nessa fase da adolescência naturalmente, sabe? E as pessoas que não conhecem é porque provavelmente estão sendo muito incentivadas a não fazer isso. Eu acho que é um negócio natural, eu acho que é um tipo assim de alívio que tu consegue te proporcionar em alguns momentos, sabe? E é o tipo de coisa que, até onde eu sei, é saudável pro homem. Aí eu tô falando do homem por causa que é onde eu já tive uma certa de pesquisa maior, mas sei que é saudável pro homem ejacular com certa, sabe, regularidade. Então, não tem nenhum problema tu ejacular todas as vezes, uma vez por dia, digamos assim, entendeu? Não é algo que vai estragar, que vai quebrar, que vai faltar. É saudável, inclusive. E ninguém deve ficar, sabe, sei lá, uma semana, um mês sem gozar, entendeu? Então, como nem sempre as pessoas vão estar dentro de um relacionamento, a masturbação, tipo, é a coisa óbvia, né? Que tu pode fazer na tua situação, tu sozinho, privado, na tua... Enfim, então eu acho que é o tipo de coisa que faz todo sentido, que todo ser humano passe por isso quando achar que precisa passar, entendeu? E que saiba que não tem problema nenhum fazer esse tipo de coisa, porque, né, se a gente sabe, aprende a fazer isso sozinho, naturalmente, sem ninguém tá te ensinando, te mostrando, é porque é algo natural, sabe? É algo tranquilo de ser feito e que pra mim eu acho que deve ser até encorajado. Acho que se todo mundo, né? Acho que gente que tem problema, que tem um tabu tão grande com essa questão que não consegue nem praticar isso, entendeu? Eu acho que isso daí é um problema e que não traz benefício nenhum pra pessoa, sabe? Honestamente, eu acho que a maioria das pessoas, salvo, sabe, uma grande minoria que realmente tem uma questão hormonal ou, sabe, química no seu corpo, que ela realmente não se importa com essa questão de estar gozando, então é outros 500. Mas a maioria das pessoas gostam, então eu acho que é natural que uma vez por dia ali e tal, tu queira esse tipo de passar por esse tipo de processo assim no teu dia, sabe? Eu tô usando um como um exemplo, mas dá pra ser mais também, entendeu? Eu sei que tem gente que se masturba com maior frequência não é tão, não é problema nenhum, sabe? Quando se torna problema é certos números, né? Quando tu vai subindo para um número meio alto, daí não sei te dizer quantas vezes, esse momento chegou a virar um problema. Mas geralmente a pessoa consegue pensar a respeito, sabe? Não, acho que eu tô passando dos limites, eu acho que já eu tô aqui querendo suprir uma falta em outras partes da minha vida e tu sabe por que que é, porque a reação é boa, né? A satisfação que tu sente ali naquele momento, ela vai, tu entende que aquilo ali que tu tá buscando, mas ficar buscando toda hora com muita frequência e tal, realmente pode ser um problema. Mas enfim, era isso aí que eu tinha para falar então sobre masturbação. Espero que todo mundo esteja
né, de acordo sobre como nós queremos viver no mundo, sobre esse lance no futuro e que tipo de mundo vai ser melhor para todos nós, em vez da gente continuar propagando certos pensamentos, mentalidades que a gente cresceu ouvindo, ou até coisa que a gente cresceu não ouvindo, entendeu? Aqui também não tem por que não ser falado sobre isso. Dá para falar, dá para educar, dá para discutir. Todo mundo, sabe, em voz alta, falando o que pensa e elaborando seus pontos para a gente chegar em decisões que realmente, tipo, tá certo, tipo, faz sentido, a gente se informou, a gente discutiu, a gente debateu, e não a gente crescer numa sociedade onde, sabe, as pessoas que deveriam estar formando a tua opinião e te passando as suas informações não falam por isso, por tabus, entendeu? Porque a pessoa não entende de masturbação nem do gênero dela, quem dirá do gênero oposto, sabe? Se um pai não vai conseguir falar com um filho, vai conseguir falar com a filha, e vice-versa, sabe? Se uma mãe não consegue falar sobre isso com a filha, se a mãe não consegue praticar, ela vai conseguir falar com a filha dela, entendeu? Se o pai nunca entendeu muito bem, se ele acha que, sabe, ele vê problema, ele vai conseguir explicar pro filho, entendeu? Isso que nem entrei na pauta de fundamentalismo religioso, que daí é outro bicho de sete cabeças e muito mais complicado, né? Que pessoas que acham que não devem, que não podem se tocar por uma questão, sabe, religiosa, que isso é errado, que isso é pecado. Aí outros 500 e não é algo que eu possa falar que vai mudar a forma dessa pessoa pensar, né? O problema dela não é uma questão lógica. O problema dela é uma crença que ela tem, que foi ensinado que ela não deve atender esses impulsos, esses desejos. Daí é outros 500, sabe? Não tem nada a ver com fatos, não tem nada a ver com lógica, tem a ver com crença. Então acho que não tem por que entrar nesse mérito, mas só deixando claro a minha opinião, acho que não faz sentido alguém deixar de se masturbar ou ver problema em masturbação e recriminar os outros, em julgar por uma questão de fundamentalismo religioso. Mas quem tem essa opinião, não há nada que eu possa falar para mudar isso, mas, né, isso fica claro ao longo do programa inteiro, que eu não demonizo a masturbação, que eu acho que é normal, acho que é sadio e que a gente ainda pode, né, lidar ainda melhor com essa situação. Eu não acho que seja tão normalizado quanto as pessoas fazem parecer de vez em quando. Eu acho que ainda tem muito tabu e muito desconhecimento e certas ideias tortas sendo espalhadas a respeito disso, entendeu? Então é isso aí. Quem me ouviu até o final, valeu. E segunda-feira eu tô de volta com outro programa sem contexto.